Olá, bom dia a todos, é o nosso Evangelho no Lar. É uma alegria compartilharmos nesse domingo, um domingo tão lindo que se apresenta, esse momento unidos para que nós possamos sentir Jesus nos nossos lares. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. E nós fazemos parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra, interior de São Paulo. Eu sempre gosto de falar porque muita gente não conhece a nossa cidade, então eu sempre gosto de frisar aonde que nós estamos. Mas nesse momento estamos todos juntos, um grande fio, uma grande rede que nos conecta aos dois planos da vida. E nós vamos iniciar fazendo o nosso Evangelho no Lar. Nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, pelo nosso querido benfeitor Chico Xavier e Emmanuel. Então nós vamos abrir uma página aleatoriamente para que a gente possa fazer uma harmonização nesse momento. E vamos então ver o que os benfeitores nos trazem. Eu abri a mensagem 47, Autolibertação. É uma passagem de Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo era um dos discípulos de Paulo, amigo de Paulo, e a primeira carta que ele escreve a Timóteo é o capítulo 6, versículo 7, que Emmanuel seleciona. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha que profundidade, e muitos de nós no nosso dia a dia esquecemos disso. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E Emmanuel diz: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. E Emmanuel prossegue a mensagem que ele deu o título Autolibertação, mostrando a necessidade de não sermos apegados a ninguém e nem a nada. Logicamente que temos que entender o significado disso. Não quer dizer que sejamos assim indiferentes, não. Mas o apego, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, a minha casa, o meu carro. Não. Paulo deixa isso bem claro, escrevendo a Timóteo. Nós não vamos levar nada. Então, para que nos apegarmos? E no final, Emmanuel diz: aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. Então temos um dever. E de pensamento voltado para o amigo celeste, então de pensamento voltado para Jesus, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando diz que com ilusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. A única coisa que na realidade trouxemos foram já as nossas conquistas espirituais, porque ao nascermos nós não trazemos nada de material. É isso que Emmanuel quer dizer. E não vamos levar. Vamos levar sim o que conquistarmos de virtudes. Então que nessa manhã, Senhor, embalados pelos teus mensageiros, pelos amigos espirituais que vêm compartilhar conosco, nós vamos dando início
a esse Evangelho no nosso lar, conectados a cada amigo dos dois planos da vida e conectados contigo, Senhor Jesus, sentindo a Tua presença em nosso lar e em nossos corações, nós damos início a mais essa reflexão do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o Roberto vai abrir uma página e do Evangelho, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que quando a gente começa a fazer o Evangelho pela primeira vez, o ideal é começarmos desde a introdução, irmos devagarinho, sem pressa, até chegarmos ao final. Depois de uns 4, 5 anos, mais ou menos. Aí, se a gente desejar, começa novamente do início, ou aí começa de uma forma aleatória, abre uma página, que nunca é ao acaso, e aí a gente vai refletindo. E quem tem criança, aí procura adequar o Evangelho para as crianças. Temos muita orientação nesse sentido, para que a criança, desde pequenininha, também participe. Então vamos aí, Roberto, qual a página que você abriu? Na verdade, é a página do capítulo 4, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O capítulo referido trata vários aspectos, né, do processo da reencarnação e apoiados na própria fala do Mestre Jesus. E no tópico 4, que é este que vamos comentar, fala-se sobre a ressurreição e reencarnação. Assim Kardec nos apresenta. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Ele se refere aqui que fazia, mas não deixou de fazer. Ou seja, naquela época já fazia. Porque Jesus também teria que ter uma mensagem objetiva, né? Por isso que ele vai falar lá no capítulo 4, né, do Evangelho de Lucas, de João, capítulo 3, versículo 1 a 12, em que respondeu-lhe Nicodemos. E aqui Nicodemos a gente sabe que era um dos mestres em Israel, né? Como pode isso fazer-se? Ele queria saber como era esse processo, porque Jesus falou uma coisa que deixou ele em suspenso, né? E Jesus explica ali para nosso entendimento também. Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Então Jesus estava falando, você deveria entender isso. Você é mestre. Na verdade, Jesus era provocativo. E todo aquele que pretende passar ensinamento, ele tem que também descer ao nível daquele que é portador de um determinado título. Pois então Jesus vai falar com o mestre, mas olha, se o mestre não sabe o que quer dizer isso, mas Jesus explica-lhe. Digo-vos em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Então, reiterando, esse episódio está narrado no capítulo, em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Ele é um pouco mais amplo. Eu fiz um recorte para, a partir disso, entendermos o que o Kardec vai colocar.
Eu agora até gostaria de fazer um pequeno comentário, Pois não. porque como ali no texto, né, Nicodemos era um doutor da lei, ele conhecia muito da Torá, conhecia muito do que a gente hoje em dia diz que é o Antigo Testamento. Mas ele ainda não consegue compreender o que Jesus fala. E por isso que Jesus tem uma passagem do Evangelho que ele diz aos discípulos que nem tudo ele ainda podia trazer de revelação, de conhecimento, de entendimento, porque os homens não iriam compreender. É como se quisermos falar com uma criança de determinadas condições que ele não vai ter possibilidade. Falarmos de álgebra, falarmos de física, de química, enfim, temas que a criança ainda não consegue compreender. Então nós precisamos, até no nosso próprio Evangelho no Lar, fazermos de acordo com uma linguagem que a criança tenha condições de compreender. Porque se formos ler para uma criança da forma como está aqui, a criança não vai entender nada. Então precisamos buscar uma literatura infantil espírita, tem o Evangelho segundo o Espiritismo para a criança, tem o Livro dos Espíritas para a criança, o Livro dos Espíritos para a criança, para que a criança possa participar do Evangelho no lar, mas compreendendo a essência dos ensinamentos. Então, Roberto, pode dar continuidade. Interessante. É sobre literatura, que me ocorreu agora um título muito apropriado, né? Os pequenos, que é o chamado Evangelho da Meninada. Mas depois vocês pesquisem, fica aí a dica, tá? Então, Kardec diz assim, olha, criam eles, está falando em relação aos judeus, criam eles que o homem que vivera pode reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Ou seja, eu falo assim, olha, é mais ou menos por aí. Mas só que Jesus, ele clarifica isso, né, através dos seus ensinamentos. Nesse caso é um ensinamento objetivo, portanto ele não recorre a parábolas. Então, designavam eles, os judeus, pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente, isto é, de maneira mais apropriada para o fácil entendimento, chama reencarnação. Ou seja, não é fácil o entendimento, é o processo. Então, porque lá, o que eles entendiam? Então, a ressurreição dá ideia de voltar à vida aquele corpo, né, que já está morto e que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos, né, já se decompôs. Então, o contrário, ou seja, a ressurreição, interpretada na sua literalidade, seria a derrogação das leis divinas, né? Aquilo que está morto, e o apóstolo Paulo ajuda-nos a entender isso, né? Não pertence ao espírito e sim à carne. Então, a reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida a vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Isso é muito interessante porque Kardec também pergunta, inclusive no Livro dos Espíritos, e os benfeitores respondem, porque nós podemos reencarnar, inclusive até num sexo diferente do que tivemos numa existência passada, porque os espíritos dizem, o espírito não tem sexo. De acordo com as necessidades, ele pode vir num corpo de homem ou num corpo de mulher. Então, o que aqui Kardec vem colocando, não é porque ele vai reencarnar, mas a volta da alma, a volta do espírito, essa essência que é o espírito, porque o espírito não tem forma. Kardec também pergunta isso. Está lá no Livro dos Espíritos. A forma do espírito é uma chama. É uma chama, não tem forma. O que dá forma ao espírito é o perispírito. Não é verdade, Roberta?
Até quando você falou em relação a reencarnar, seja como homem ou como mulher, Allan Kardec aborda isso, né, de uma maneira mais descritiva no Livro dos Espíritos, quando ele formula essa pergunta, os espíritos superiores lhes respondem que o que guia o espírito na reencarnação não é o gênero, sexo masculino ou feminino, mas sim a natureza das provas ou das experiências que ele deverá vivenciar. Mas aí voltando, Leila, aqui ao texto... Mas, então, o que vai dar a forma, né? O que vai dar essa forma que ele diz aqui, que é, como é que é? É a forma corpórea, outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Então, o que vai dar essa aparência, esse corpo, é o perispírito. O perispírito é que vai dar aparência ao espírito e ao corpo. Sabendo que o molde, ou seja, o revestimento mais grosseiro do espírito é o perispírito, e este imprimirá ao corpo a apresentação para que ele possa se fazer visível e se identificar. Mas tudo bem. Agora, a palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Então, se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias, reencarnado, porém não ressuscitado. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: as pessoas conheceram João pequenininho, né? Mas também conhecia através dos relatos o Elias. Então, eles não tinham nenhuma semelhança um com o outro, física. Então, como é que João poderia ser o Elias? Só que Jesus esclarece, dizendo que era o Jesus, ou melhor, o Elias, reencarnado, né? É interessante fazer essa distinção. E não ressuscitado. Não ressurreto, né? Então, aí essas celeumas existiam e os fariseus, né, os saduceus, eles procuravam buscar uma cilada para sitiar ao mestre, mas não conseguiam porque eles não tinham esse entendimento, senão nem ousaria aventar uma possibilidade desta. É bom a gente lembrar, recordar, porque quem foi Elias? Elias, ele foi um profeta que, logicamente, está na Torá, né? Que naquela época, né, não se dizia Antigo Testamento, mas está lá no Antigo Testamento. E Elias, ele foi um daqueles profetas lá do Antigo Testamento, e que cerca, eu acho que de uns 400 anos antes, não me tenho muita certeza agora do tempo, porque eu ainda sou bem jovem, não era daquela época, mas Elias, inclusive, ele foi responsável pela morte de várias pessoas, mais de umas 400, 500 pessoas, de maneira serem degolados, perderam a cabeça. Então, quando ele reencarna, porque é o que Kardec diz, né, está lá no Evangelho, ele reencarna, ele vem como João Batista. O que acontece com João Batista? Acaba também perdendo a cabeça. Mas, então, esse processo aqui, quando Kardec diz que Elias, ele diz assim: se, portanto, segundo a crença dele, João Batista era Elias, Roberto, por que Kardec fala isso? Porque já havia indícios e os apóstolos sabiam. Aqui ele está falando para os apóstolos, tá? Os apóstolos sabiam, olha, a reencarnação existe. Mas aí o que eles diziam? Que João Batista teria sido, no passado, o Elias, eles, os apóstolos. Então, mas por que eles chegaram por que eles tinham essa convicção?
Porque tem a passagem... Pela natureza da morte dele. Não, então, mas tem a passagem lá no Evangelho que Jesus afirma isso. Né? Jesus afirma isso aos discípulos, porque eles perguntam, mestre, e Elias? Elias não teria que vir? E aí Jesus fala de João Batista. Bem lembrado. E aí eles vão compreender, então, o João Batista é o Elias que já veio, porque aí Jesus diz o quê? Na realidade, Elias já veio. Veio como João Batista, mas eles não o reconheceram. Então, por isso que Kardec diz assim, que já era a crença, porque Jesus já tinha falado isso, sobre a reencarnação. Então, quando nós lemos a Bíblia, às vezes a gente não percebe esses detalhes, né? Jesus ali falando da reencarnação já para os seus discípulos. E então eles compreendem que Jesus está falando de João Batista. Tem em 2 passagens do Evangelho que é citado isso por Jesus e fica bem claro então para os discípulos, tanto que João Batista era o Elias e também essa compreensão da reencarnação. É muito interessante. Ao nosso tempo do Evangelho, porque, como nós já colocamos, quando nós começamos a fazer o Evangelho, a gente levava mais de 1 hora. Isso há mais de 40 anos atrás. Mas hoje em dia, as pessoas andam tão apressadas que os espíritas têm dito, o Evangelho é cerca de meia hora. Então a gente vai procurar já ir fechando para a gente poder, dentro dessa meia hora, agora a gente fazer a nossa vibração, a nossa irradiação, o nosso passe espiritual, que aí os benfeitores agora vão nos aplicar o passe, vão magnetizar as águas. Então, Roberto, as suas palavras aí finais para fechar o entendimento, se você quiser colocar ainda mais alguma coisa. Mas é interessante nós arrematarmos, né, nossa reflexão a respeito do Evangelho. E aqui no capítulo que referimos, que é o 4, o título vem exatamente dessa passagem registrada pelo evangelista Mateus. O texto completo está nesse intervalo aí, do João 3.1 a 12, né? Capítulo 3, versículos 1 a 12. E aí Jesus disse assim, me respondendo, né, a indagação do Nicodemos, diz assim, verdade, verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? E esse nascer de novo é o que nós acabamos de explicar. O que ocorre também esse encontro é uma singularidade. Jesus tem essa visita de Nicodemos à noite. E por quê? Porque ele, Nicodemos, sendo mestre em Israel, e ele encontrasse com Jesus à luz do dia, poderia constrangê-lo, né? Mas é interessante porque ele pelo menos ousou buscar a Jesus, neste caso, longe da multidão, e para com ele aprender. É o que nós hoje procuramos fazer, que frequentemente nós somos hoje os fariseus de ontem. É verdade, e nós conhecemos às vezes muitos casos de pessoas que vão em busca do espiritismo, mas não na sua cidade onde residem, vão a outras cidades como fosse de uma forma furtiva, porque já pensou se alguém sabe que eu fui a uma casa espírita, como se uma casa espírita fosse algo pecaminoso, fosse alguma coisa que ele estivesse praticando, algum ilícito, que ele pudesse ser condenado por um crime, porque nós, espíritas e simpatizantes, muitos de nós ainda temos esse preconceito. E quando a gente lembra aqueles primeiros cristãos perseguidos, eles se reuniam à noite nas catacumbas para que os guardas não os prendessem. E quantos milhares foram mortos em nome do Cristo, foram mortos naquele circo romano, nas fogueiras. E a gente agora
numa terra abençoada como é o Brasil, que temos liberdade de religioso, de podermos frequentar os cultos que nós desejarmos sem nenhum problema, sem nenhuma punição, e a gente se esconde envergonhado. E muitos, quando se pergunta, você tem religião? Tenho. Ah, qual a sua religião? E aí a pessoa enrola e não tem coragem de dizer, eu sou espírita cristão, eu sou espiritista, como diz Kardec lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Podemos nos dizer espíritas ou espiritistas. Mas vamos então, fechou, Roberto? Já está tudo bem, acho que dá para o entendimento. Eu até ia propor na próxima semana, Leila, antes de iniciarmos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa abertura é sempre ao acaso, não dá na sequencial, como você propôs logo no início. Mas que aqueles que nos assistem já estivessem com o Evangelho em mãos e quando abríssemos citaríamos, como fizemos hoje, o capítulo, né, e o texto, para que eles possam também acompanhar ali ipsilíteres, né? Exatamente, é muito importante. E lembrando que mesmo quem faça o Evangelho em casa, o Evangelho ele deve ser feito pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário, neste momento pelo qual passa a humanidade. Se tiver possibilidade agora de fazer diariamente, sempre no mesmo horário, vai fortalecer mais ainda todo o lar, tudo ao nosso redor. Nós vamos criando uma grande corrente, mas pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, e quem fizer sozinho, mas mesmo sozinho, leia em voz alta, comente em voz alta, faça a prece em voz alta, porque os benfeitores amigos trazem outros para compartilharem deste momento. E nem sempre aquele que vem do outro plano da vida consegue ler os nossos pensamentos. Então é uma oportunidade para que os dois planos estejam participando dessa luz, que é o nosso Evangelho, a luz da doutrina espírita. Então vamos nesse momento, vamos agradecer, Senhor, a bênção da vida, a oportunidade do recomeço. Tu permitiste, Senhor, que retornássemos mais uma vez para podermos, como espíritos imortais, darmos continuidade ao nosso processo evolutivo. E com gratidão em nossos corações, nós te agradecemos, Senhor, mas também, neste momento, unidos aos benfeitores espirituais, vamos oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade, em benefício daqueles que ainda não te conhecem e que possamos, unidos aos benfeitores espirituais e unidos a ti, Senhor Jesus, irradiarmos sobre todo o nosso planeta Terra vibrações de muito amor, de muita paz. E os benfeitores amigos vão se utilizando do nosso magnetismo e vão transformando em gotículas curativas, em forma de pétalas perfumadas, vão derramando sobre todo o nosso planeta, envolvendo todos que aqui habitam. Vão adentrando agora essas gotículas de luz sobre os ambientes hospitalares, os lares, as ruas, os orfanatos, asilos penitenciários, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, os benfeitores amigos vão derramando
sobre o alto da cabeça, através do centro coronário, essas gotículas de cura, e suavemente vão penetrando através do centro coronário e vão se expandindo até o centro plantar. Essa energia percorre todo o nosso corpo perispiritual e se expande para o corpo físico. E cada irmão agora de humanidade vai sendo tratado, vai sentindo esses benfeitores amigos, trabalhando célula a célula, molécula a molécula. E outras equipes espirituais vão agora trabalhando, se utilizando das nossas vibrações, do nosso magnetismo, para magnetizar as águas, magnetizar as medicações, o soro, os instrumentos, o oxigênio, as alimentações, para que dessa forma seja potencializado os efeitos de cura e esses irmãos possam sentir neste momento cada célula sendo renovada, sendo restaurada, sendo curada, porque a medicina humana nem sempre consegue curar, mas a medicina divina, com a permissão do Pai, Criador de todo este universo, ela tem essa possibilidade de trazer a cura, mesmo quando a medicina humana já não tem recursos. Vamos visualizando agora essas gotículas curativas em forma de pétalas perfumadas sendo derramadas sobre todo o nosso planeta, envolvendo a todos esses trabalhadores do bem que dedicam neste momento a sua vida em benefício de toda a humanidade. Equipe médica, cientistas, enfermeiros, trabalhadoras do campo, todos que agora estão trabalhando para beneficiar os seus irmãos, que possam ser envolvidos por essa energia de amor, por essa energia de cura, blindando-os e dando a eles o equilíbrio, a coragem, a fé, para continuarem e timorados no trabalho do bem. E neste momento, nós vamos sentindo os benfeitores amigos trabalhando o nosso próprio lar, cada um dos nossos familiares e entes queridos, os nossos ambientes de trabalho, de estudos, aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, vão sendo agora beneficiados pelo amor que nós agora oferecemos. E vamos agora, cada um de nós, nos colocarmos receptivos a esses benfeitores amigos, para que possamos também sentir, neste momento, essa chuva de bênçãos sendo oferecidas através desses benfeitores, através do passe magnético espiritual, curando as nossas almas, curando o nosso corpo físico,
reequilibrando cada célula, cada órgão. Sintamos agora o amor de Jesus operando em nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Tu és o poder, Tu és o amor. Cura, Senhor, as nossas almas, cura, Senhor, o nosso corpo. E agradecendo a cada benfeitor amigo que compartilhou conosco nesta manhã, a doutor Bezerra de Menezes, a benfeitora Sheila Meimei, Joana de Ângeles, doutor Márcio, doutor Manuel Filomeno de Miranda, e a cada benfeitora nova, aos nossos anjos guardiões, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. E vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no nosso ambiente familiar e com gratidão em nossos corações, desejando a todo um dia de muitas bênçãos, de muita paz, de muita harmonia. Nós convidamos a todos, amanhã, segunda-feira, para o nosso café com o Evangelho às 10 horas da manhã, e aqueles que ainda não se inscreveram nos nossos canais do YouTube, é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Olambra. E no Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Um beijo no coração de todos. Que a doce paz de Jesus esteja presente sobre toda a humanidade. Muito obrigado por compartilharem conosco desse Evangelho no nosso lar. Muita paz, saúde, um domingo pleno.